Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 24 de julho. Veja agora os destaques de hoje. Moradores de Montenegro estão revoltados. Um cachorrinho foi amarrado e arrastado por um carro. Quem teria feito esta barbárie? Já já você vai saber como está o animal. Imagem impressionante na fronteira. Moto incendeia após acidente e motorista é arremessada na calçada. Nem a fé se salva. Um pastor foi preso por extorquir fiéis no Vale dos Sinos. Você vai saber como era o golpe. O Rio Grande do Sul já tem a primeira cidade a decretar lockdown. Saiba qual é o município que vai fechar tudo durante o final de semana. O SBT Rio Grande é sua companhia na hora do almoço, que vai até 1 da tarde e já está no ar. Atenção para essa imagem aí. Mais uma da série que a criatividade não tem limites. É muito comum, né, a gente preparar um chimarrão para viajar, não é verdade? Cuia, erva mate, térmica. E a água, lógico, água? Não. Ué, o que tem ali dentro? Não acredito. Olha o que a Polícia Rodoviária Federal encontrou dentro desta térmica. Dólares. Depois do intervalo, a gente te mostra essa história. Rápido intervalo, muito rápido, e a gente já... Nesse momento de pandemia, é muito importante que todos os setores sejam compreensíveis. É um período de dificuldade, sim, mas é importante também se projetar a retomada da economia. Por isso, nós vamos conversar agora com o Dr. Fernando Postal, que é diretor comercial do Banrisul. Dr. Fernando, muito obrigado por conversar com a gente. Como está? A alegria é nossa, André, de poder participar do seu programa, de poder falar com a comunidade rio-grandense, principalmente num momento tão difícil que o Rio Grande está passando e com a pandemia agora fazendo com que o banco tenha que se mobilizar de uma maneira que possa atender às necessidades, os pedidos, enfim, poder fazer com que o Rio Grande não pare. O Banrisul faz parte da história, né, aqui do nosso estado, e enfrenta nesse momento um período de muitas dificuldades e dúvidas, mas, ao mesmo tempo, oferece para o seu cliente uma série de oportunidades. Uma das primeiras ações que nós colocamos já foi o aumento de 10% do limite do Banricompras. Depois, aumentamos a capacidade de retirada nos nossos ATM, nos nossos caixas eletrônicos, de R$ 1.500 para R$ 3.000. Procuramos fazer um atendimento agendado para os nossos clientes. Também o banco adotou uma série de medidas no sentido da preservação dos seus funcionários. Além disso, criamos uma série de repaques, de reparcelamento das dívidas que os clientes tinham conosco em todos os setores. Bom, e agora, para a gente encerrar, então, eu acho que é importante falarmos sobre Plano Safra, num valor de 4,1 bilhões de reais. Aumentamos em 26% os recursos colocados no agronegócio, com 67% a mais de recursos para investimentos e 22% a mais nos outros setores. Foi muito bom ter conversado com o senhor e principalmente para a gente enxergar o quanto que é grande o Banrisul, de fato, ao lado do seu povo, o povo gaúcho. O Banrisul está sempre de portas abertas, fazendo com que a gente possa ser um elo de ligação entre a nossa comunidade e o desenvolvimento do nosso estado. Muito bem, gente, 11h43. Olha só a imagem desse cachorrinho, gente. Olha só o que fizeram mais uma vez. A gente vai explicar tudo direitinho e eu vou dar a boa notícia, tá? Vou dar a boa notícia. A gente fica muito angustiado vendo essa imagem. Dá um aperto no peito, que é uma coisa, assim, impressionante. Mas o cachorrinho, ele está bem. Agora, o porquê que fizeram isso? Daqui a pouco a gente vai explicar. Não é a primeira vez que acontece isso aqui no estado. Há um tempo atrás mostramos na cidade de Tio Hugo a mesma situação. E um outro caso de um cão que foi colocado e amarrado num trem, vocês lembram? Tudo este ano, aqui do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco a gente vai explicar o que é que aconteceu, mas repito, o cão está bem. A partir disso, ele foi adotado, ele está sendo cuidado, mas daqui a pouco a gente vai explicar. É angustiante, eu sei, mas é um absurdo que fazem, é um absurdo. Agora, 11h44, vamos falar de esporte.
para Biscoito Zezé, carinho que vem de família, meu irmão Glauco Paza. Lembrei daquela música, como se... Não vou cantar. Como... Canta tu, já que tu que deu a ideia dessa música. Como será o amanhã? Melhor não, deixa assim, André. Poxa vida, a sacanagem foi comigo então, tá bom? Agora, essa música tem a ver com o gauchão, por quê, Glauco? Olha só, porque a rodada do final de semana está toda a definir lá no site da Federação Gaúcha de Futebol e profundas modificações podem acontecer. Por exemplo, o Grêmio, que joga no domingo, quer fazer a sua partida no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, que é o CT de treino da base tricolor. Isso pode acontecer, a prefeitura autorizou, está dependendo apenas de algumas autorizações, inclusive da federação, porque tem a questão ali estrutural, mas o Grêmio pode então trocar a arena, já que não dá para jogar na arena, né, por este estádio em Eldorado, que é mais perto de casa. E como será o amanhã colorado? Bom, a súmula do Grenal, que parece que ainda não terminou, né, apontou ofensas do D'Alessandro e do técnico Eduardo Cudê ao presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman. O que pode acontecer? Uma denúncia por parte do TJD, eles serem julgados e podem pegar de 1 a 6 jogos de punição. Seria um baita desfalque para o Internacional na sequência da competição. Cenas dos próximos capítulos, André. Muito bem. Daqui a pouco a gente volta a conversar, meu irmão Glauco Paz. Olha só, Glauco, o Dia dos Avós está chegando. Semana passada eu falei, agora no domingo. E a Biscoito Zezé, que acredita tanto, né, na importância da família, gostaria de deixar a homenagem já adiantada a todos os avós. A Biscoito Zezé, que é uma empresa familiar, a gente sempre fala, começou há mais de 5 décadas. Originalmente, né, a família veio lá de Portugal. E hoje tem filhos, pais e avós trabalhando juntos. Então, nesse Dia dos Avós, homenageie os seus com os Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. E vai ter uma menina que se chama Nicole, que vai poder fazer uma homenagem à avó dela nesse domingo. Sabe por quê, Glauco? Por quê? Há pouquinho eu fiz a entrega. Semana passada nós sorteamos e a Nicole veio hoje de manhã receber com todos, né, os cuidados sanitários os Biscoitos Zezé. E eu fiz a entrega há pouco, olha só. Pois é, gente, Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Semana passada eu tinha prometido, a gente fez um sorteio, né, para entregar uma sacola cheia de Biscoito Zezé. Tem aqui o mignon, tem o folhado de maçã e canela e tem também aqui, olha só que delícia, gente. Ó, pão de mel. E eu vou entregar para Nicole. Oi, Nicole! Oi! Que legal, Nicole. Parece o Papai Noel. Agora, essa gravação deixa a gente gordo, né? Que coisa. Pois é, mas eu gostei das máscaras. Reforçadinho, Gostei né? das máscaras. 3 máscaras, né? 2 faciais. Mas é a proteção que exige o momento. E olha só, eu tô aqui com um folhado doce. Eu vou... fiquem de olho porque a gente nos próximos dias vai ter surpresas com a Biscoito Zezé, tá bem? Tá certo? Boa. Bom, olha só. Uma imagem revoltou moradores de Montenegro aqui na região metropolitana. Um cachorrinho arrastado, Glauco. Que isso? Olha, a gente fica muito angustiado olhando o Glauco. É verdade. Montenegro aconteceu isso ontem à tarde. As imagens ganharam as redes sociais e imagina a repercussão, né? Bom, o que se tem de informação sobre este caso aí? Este cão foi arrastado por vários metros e o motorista foi avisado por outras pessoas. Dá pra ver que tem um carro andando. Inclusive o carro que estava gravando ali, correndo atrás para fazer parar. Isso mesmo. O motorista dessa caminhonete disse que não tinha visto que o cachorro estava atado atrás do carro, tá? Inclusive, ele prestou socorro, disse que pagaria todo o tratamento médico. O cachorro está bem, foi entregue a uma ONG. E pelas informações da polícia, este comerciante, que é o condutor desta caminhonete aí, estaria disposto a adotar o cãozinho, tá? Agora resta saber quem foi o responsável que atou este cão atrás da caminhonete. Eu não consigo imaginar alguém fazendo isso por maldade. Nós mostramos o caso de tio Hugo, né? Que o dono do cachorrinho ali, o cuidador do cachorrinho, não ficou bem esclarecido, mas ele disse que tinha amarrado, mas estava indo devagar, que o cachorro estava acostumado para ir para casa.
Agora, esse caso aí, isso que deve ser investigado, inclusive pela polícia, porque não se sabe se alguém fez alguma sacanagem com este motorista, né? Porque cuidava do cachorro, se alguém amarrou esse cachorro no carro, quer dizer, não se sabe muito ao certo. Agora, que é muita maldade seja quem foi, se alguém tem testemunha, se alguém viu, se alguém é testemunha, se tem alguma câmera que gravou isso, é importante procurar a polícia, porque não pode deixar assim. Claro, é um bicho, né? Eu não estou falando do cachorro, é um bicho quem fez isso. Não ofende o bicho. Pelo amor de Deus. Nem dá para ofender os bichos. Né? A gente costuma falar bem isso. Não, eu te entendo, Glauco, é que a gente é uma pessoa que tem a capacidade de fazer uma coisa dessas. Faz com pessoas também, né? Não sei nem o que se caracteriza uma pessoa assim. O bom é que esse cachorro é um vira-lata de rua, assim como a gente chama, e é um cachorro que ele é ajudado por muitas pessoas e, segundo o motorista do carro, ele mesmo ajudava. Talvez uma pessoa incomodada que ele ajudava o cachorrinho. Pois a gente não sabe. Ele dava alimentação, inclusive, pelo que as pessoas falam, tá? E é um cão que é dócil. É um cão de rua, mas que deve estar acostumado com a convivência de todo mundo ali. É um cão dócil. Facilmente alguém pegou e atou nesta caminhonete. Não, e assim, ó, até o motorista compreendeu o que estava acontecendo. Eu não sei se o cachorro não deve ter gritado também, como é que foi essa situação, e nem dá para ficar imaginando, porque a gente fica com uma dor no coração. Ó, tem áudio? Não. Não, é o áudio do pessoal do outro carro. Do carro que estava ali gravando, tentando fazer ele parar. Agora, o cachorrinho, e é bom que a gente repita, ele foi atendido, né? O cachorrinho está bem. E a sorte, não sei se é sorte, mas o cachorro se manteve nessa posição assim, claro que esfolando as patinhas. A gente vê que é asfalto, Glauco. Mas se ele tivesse virado, né, com movimento, ele podia ter sido enforcado, gente. A corda está amarrada no pescoço. E a questão de bater a cabeça, né? Bater a cabeça. Assim, a gente sabe que pode ser fatal. Se ele tivesse virado... Gente, para quem está chegando agora, 11 horas e 51 minutos, isso aí aconteceu essa semana em Montenegro. Quer dizer, foi agora, isso é recente. Não se sabe ao certo quem, o motorista do carro disse que não foi ele. Inclusive, tem testemunhas que já viram, ele ajuda esse cachorrinho, que é um cachorrinho de rua, pelo que a gente entendeu. Ele é um comerciante. E aí agora, ele, claro que ficou, né, desesperado, imediatamente fez o atendimento para o cãozinho e agora se propôs, inclusive, a adotar este cão. E é o poder também, André, das redes sociais, né? Antes de ter redes sociais, dificilmente a gente tinha abrangência de uma agressão como essa, né? Isso aí já ganhou o Brasil inteiro. Sem dúvida nenhuma. Agora, que é muita maldade, a gente vai repetir. Qual é a intenção de uma pessoa a partir do momento que amarra um cachorro pelo pescoço, tá bem? Pelo pescoço em um veículo. Quer prejudicar, às vezes quer prejudicar uma pessoa usando um cachorro, mas o que o cão tem a ver com isso? Está incomodado com o cachorro? Toma alguma providência. Agora, a violência, por isso que não pode ficar assim. Tem que se descobrir quem foi que amarrou o cachorro nesse carro, Glauco. É verdade. É claro que a gente sabe que punição mesmo, às vezes, vai num trabalho comunitário, enfim. Mas tem que, olha, é uma que botar para trabalhar no canil, limpar canil, vai fica uma serviço, semana, né? Fica uma semana limpando o canil. Ou vai trabalhar num hospital, vai ver o que é a dificuldade, né, André? E olha, vou te dizer, hoje em dia está muito difícil mesmo. Gente, esse caso aconteceu essa semana em Montenegro. A primeira reação que a gente tem é como que um motorista faz uma coisa dessas. Na verdade, o motorista disse que não sabia que estava o cão amarrado, que alguém deve ter feito uma sacanagem com ele e com o cachorrinho, né? Então, essa imagem que a gente traz. Se alguém foi testemunha, se alguém viu, se alguém sabe, pega a câmera de segurança, a cidade de Montenegro se mobiliza para conseguir encontrar, de fato, quem a amarrou. Até daqui a pouquinho, Glauco Paz, a gente 11h53. Olha só, a gente vai mostrar daqui a pouco para vocês os detalhes do que foi encontrado dentro de um kit de chimarrão. É um chimarrão caríssimo. Olha só a térmica de gaúcho. Foi abrir para ver água quente. Opa, cadê a água? Não tem água aí dentro? Mas o que tem aí dentro? Erva? Não, dólares. Que chique, hein? Daqui a pouco a gente traz mais detalhes deste kit de chimarrão, que estava a térmica de gaúcho escondida ali debaixo do banco, mas que tinha sacanagem por trás, tinha. E olha só a imagem desse acidente que aconteceu, um acidente impressionante em São Borja, na região da fronteira, na esquina. Uma moto, em cheio no carro e logo em seguida a explosão, o outro carro chega a dar uma ré, né, para que façam aí o socorro a essa motociclista e olha o perigo, o fogo que começou imediatamente, né? Vazou gasolina, olha só a batida de novo. Nossa, meu Deus do céu. A motociclista,
ela vai parar lá na frente. Vocês viram que ela passou do lado do poste? Ela chega a bater no poste com as pernas. Como é que está o estado dela? O estado de saúde dela? Já, eu não tenho essa informação ainda, mas já a gente traz os detalhes. Agora vejam o que aconteceu com ela. Bateu no carro, ela voou, bateu com as pernas naquele poste, e em seguida começou essa explosão. Olha, ó, bate, nossa, e ela foi parar mais lá atrás das chamas ali, a gente consegue enxergar onde ela está. Daqui a pouco a gente traz os detalhes. Gente, dá a imagem do cachorro de novo. Tem muita gente ligando, assustada, preocupada com o cachorrinho. Mostra o cachorro aqui em Montenegro. Conta pra gente o que aconteceu nesse caso aí de Montenegro, Glauco Paza. Olha, aconteceu ontem à tarde. Revoltante. Impactante, né? Este carro conduzindo esse cachorro, o motorista disse que não viu que o cão estava amarrado com essa corda na traseira deste veículo aí. Foi alertado por populares, inclusive gente que passava de carro ao lado, que é esse caso aí, e ele acabou parando e prestando socorro ao animal. O cachorro foi atendido, ele teve lesões leves, graças a Deus não foi nada mais forte, né, que poderia ter acontecido, só que a polícia ainda não sabe quem fez isso, quem atou o cão atrás do carro. Quem tiver informações que ajude. Glauco, eu não sei, tá? Aqui vamos fazer aí várias... O carro acho que está com o vidro aberto, não sei se foi porque começaram a pedir para o motorista abrir o vidro. Só que se a gente observar o cãozinho, ele está latindo desesperadamente. Presta atenção na face, na cara dele. Ó, ele... Ai, gente, que dor, meu Deus do céu. Bom, para quem está chegando agora, 11h56, aconteceu essa semana em Montenegro. Não se sabe. O motorista do carro disse que não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, ajudava esse cachorro e quer adotá-lo. Não se sabe quem amarrou, botou a corda no pescoço, Glauco. Pois é, e dá para ver o cãozinho tentando ainda caminhar, ou correr no caso, né? Correr, sim, só que não vê, exato. A velocidade é muito maior do que ele pode, né? O cachorro é muito esperto, olha ali, ele chega uma hora que o carro acho que diminui e ele consegue dar uma corrida. Não, o rabinho dele, olha, meu Deus do céu. Abusou pra ele. Ó, o diálogo. Gente, e... Alguém, não se sabe se queriam que matasse o cachorro, se alguém queria prejudicar esse motorista. Agora, a polícia tem que descobrir isso, Glauco. Não se faz uma coisa dessas. Não se faz uma coisa dessas. É inaceitável uma pessoa que tem uma atitude como essa, que quis prejudicar o cachorro ou quis prejudicar esse motorista. O motorista disse que pode ser que alguém tenha se incomodado porque ele ajudava a alimentar o cão na rua. Agora, se isso é motivo... E é uma coisa que a polícia tem que apurar, mas eu fico pensando assim, você acha que o motorista faria isso? Ataria o cachorro? Olha, tem que ter muita coragem, né? Olha... Então, por isso que eu levo na minha cabeça, assim, pensando que alguém possa ter feito isso. Né? Tem que justamente, tem que ser investigado, tem que ser até o fim. Agora, eu vou dizer uma outra coisa. Esse motorista, ele não, sabe que ele não ouviu? Deve ter ouvido um cachorro gritando, mas talvez não se deu conta que era no carro dele. Não, e às vezes não sei se o rádio estava ligado, não sei, né? É que o próprio barulho da via, porque tinha carro ao lado dele. O vidro estava aberto, né, Glauco? É. Agora, sim, tu acha que também um motorista que quer fazer uma sacanagem dessa, a não ser que seja uma pessoa que está completamente fora da casa, né? Vai pegar um carro e sair com um cachorro amarrado pelas ruas? Ah, não, pois né? E outra, é difícil, não tem como ver no retrovisor, hein, André? O retrovisor interno ele não ia ter como ver, ele está bem no meio. É. Para quem está chegando agora, 11h58, isso aconteceu em Montenegro, a polícia não sabe ainda, certamente vai investigar para saber quem deve ter amarrado esse cachorro nesse carro, porque o motorista disse que não viu. Inclusive, ajudava esse cachorro e agora quer adotar o cãozinho, que foi medicado, está bem, está um pouco machucado sim, mas agora, né, a partir disso, deve receber um lar e mais cuidados. 11h58, daqui a pouco a gente volta então, Glauco. Aliás, Glauco, fica comigo, porque a gente vai mostrar uma imagem do que aconteceu no sul do estado agora de manhã com um colega nosso. Um caso lamentável que aconteceu com o repórter Eduardo Silva. Ele estava lá em Rio Grande, fazendo imagens de um acidente em via pública, trabalhando como se faz todos os dias. E, de repente, chega um casal que começou a agredir verbalmente o nosso colega Eduardo Silva. A Brigada Militar estava no local e está acompanhando este caso lamentável. Acompanha aí com a gente. Eu tiro pontada pra guri, rapaz. O senhor vai me agredir? Não, eu tô te agredindo? Eu te toquei? Verbalmente o senhor tá me agredindo. Não tô agredindo verbalmente rapaz. Por que? Tu é homem ou tu é bicho? O que tu é, cara? Eu sou jornalista. Cadê a graduado. profissão? Não aponta o dedo pra mim, senhor.
Cadê Quem que é? policial? Não aponta o dedo pra mim, senhor. O que tu quer que eu faça? Quer que eu me dobre o teu joelho? Porque tu é Deus? Quer que eu me dê os teus pés, magrão? Senhor, eu tô trabalhando, senhor. Rapaz, não quero saber se tá trabalhando, rapaz. Não tem medo de ti, rapaz. Vai. Não aponta o dedo pra mim, senhor. Esses sinais, esse bip, é porque a gente teve que tirar, porque o cidadão, extremamente alterado, como a gente vê na imagem, ele dizia muitos palavrões, além de tudo. Então, esta foi a agressão que aconteceu agora de manhã com o nosso colega, o Eduardo, que estava trabalhando, fazendo uma imagem, acompanhando o caso que nós mostramos ontem lá do botijão de gás, né, do homem que foi assassinado depois de um atropelamento. E aí se deparou com este casal. Vamos escutar ele de novo. Vai. Não aponta o dedo pra mim, senhor. Tá aí a cara dele. Lamentável, né? Não, e essa é a primeira coisa. O Eduardo estava trabalhando em via pública, não estava fazendo nada mais do que a sua obrigação como repórter, como jornalista. Ele veio dar um carteiraço, esse senhor, e o Eduardo pedindo para ele, se contenha, não aponte a sua mão, eu estou trabalhando. E o homem visivelmente alterado, o que me chamou muito a atenção, Glauco. O que deixa uma pessoa alterada assim quando vê uma câmera na rua? Será que deve alguma coisa? Não sei, né? Pois é, muito e estranho. Me chama a atenção também que ele, olha, mostra sua identificação como se ele fosse autoridade também. E outra, ele se disse formado, ter curso superior. Não que isso signifique mais ou menos educação, sinceramente, pelo que a gente tem visto aí. Mas totalmente fora de propósito, desproporcional a reação. Eu estou acostumado a andar na rua e vejo as pessoas perderem o controle. Em época de pandemia, me parece que os nervos estão mais à flor da pele, né? Mas eu só tenho uma coisa para dizer para esse senhor. Vergonha. Eu teria vergonha dessa reação. Mas, olha, Glauco, deixa passar uns dias, deixa perceber a repercussão que tem. Lembra daquele caso no tribunal que aconteceu no final de semana, agora em São Paulo? Eu acho que foi Santos, não foi? Que teve um desembargador? Sim, foi Santos. Foi Santos? O caso do desembargador? Pois o cara que deu carteiraço. É porque ele não estava usando máscara, já era a segunda vez que tinham pedido para ele usar a máscara. Ele veio dando carteiraço, esnobou, ignorou. Foi palavras horríveis contra o guarda municipal. Agora foi lá pedir desculpa para ele. Isso mesmo. Hã? E eu posso dar um testemunho aqui, André? 2 semanas atrás, eu estava bem pertinho de casa e vi uma discussão de trânsito. Tem discussão de trânsito ainda, apesar da diminuição do fluxo? Tem sim, porque onde existir ser humano vai ter discussão de trânsito. E a reação, olha, eu tenho até... Me dói falar disso aí. O motorista que se sentiu prejudicado foi até o outro e sabe o que ele fez? Ele cuspiu para dentro do carro. Mas que é uma isso? coisa totalmente covarde. Não que eu defenda que eles tenham que resolver no braço. E nesse momento... Mas que exemplo? O que é isso? Eu fui para casa e fiquei o resto do dia pensando naquilo, né? E nesse momento de pandemia, tinha que responder criminalmente por uma atitude como essa. Vamos ouvir na íntegra o que disse este senhor hoje de manhã para o nosso colega lá em Rio Grande. Me tira a pontada pra guri, rapaz. O senhor vai me agredir? Não, eu tô te agredindo? Eu te toquei? Verbalmente o senhor tá me agredindo. Não tô agredindo verbalmente. Rapaz. Por quê? Tu é homem ou tu é bicho? O que tu é, cara? Eu sou jornalista. Cadê Graduado. Não aponta É? o dedo pra mim, senhor. Cadê Quem que é? policial? Não aponta o dedo pra mim, senhor. O que tu quer que eu faça? Quer que eu me dobre o teu joelho? Porque tu é Deus? Quer que eu me dê os teus pés, magrão? Senhor, eu tô trabalhando, senhor. Rapaz, não quero saber se tá trabalhando, rapaz. Não tem medo de ti, rapaz. Não aponta o dedo pra mim, senhor. Várias manifestações em solidariedade ao nosso colega João Ribeiro de Esteio, dizendo, olha, estou olhando a reportagem, que lixo esse cara, que falta de respeito com o repórter, meu Deus, só pode dever algo. Ele, quando se apresenta, deixa eu pedir apoio para o nosso diretor aqui, como é que ele se apresentou para o nosso colega? Como profissional, ele como um profissional da área da saúde, formado em Santa Maria. Aí eu me questiono assim, será que tem alguma relação com a pandemia, trabalho em excesso que chega, não justifica, né? Pode até explicar, mas não justifica. Claro. Será que é o estresse do momento? Não sei, ou não estava sei. ali, ou estava em alguma situação que não poderia aparecer na imagem por algum motivo, disse para alguém que não ia poder ir porque ia num outro lugar e foi flagrado em outro, mas na verdade ele nem foi flagrado, começa por aí. Mas um erro não justifica outro também, E outra né? coisa, o nosso colega, o Eduardo, ele não fez imagem desse homem, ele estava fazendo uma imagem de um acidente em via pública. Essa pessoa apareceu na história porque quis, foi dar um carteiraço, precisava descarregar em alguém, né?
em vez de desaparecer de qualquer outra maneira, foi lá e xingou o nosso colega. Vergonha vezes 2, ainda é da minha região, Santa Maria, que também não merece isso. Então, e outra coisa, querido. nessas horas, Glauco, se esse homem tivesse armado, se tivesse ali com alguma... então, é isso que eu ia dizer. Justiça pelas próprias mãos, capítulo 5.670, que a gente está acostumado a ver as pessoas tentando resolver com as próprias mãos. Agora, parabéns ao Eduardo, ao nosso colega. Nem todo mundo tem o sangue frio, porque se há uma reação, imagina o que pode acontecer naquele momento. O chamado pavio curto. Você Nossa. pega um pavio curto aí, a porcaria tá feita. É verdade. Daqui a pouco a gente volta. Gente, olha só essa história. Vale dos Sinos de novo, dando um exemplo. A gente vai conversar com a Aline Schneider. 2 assuntos que chamam a atenção por lá. O mais recente foi o sequestro de idosos na cidade de São Leopoldo, no bairro São José. E o outro assunto é a prisão de um pastor e o ajudante deste pastor, né, por extorsão de fiéis. Por isso a gente vai conversar agora com a Aline Schneider. Oi, Aline. Oi, André Har. Boa tarde a todos. Isso mesmo, eu estive conversando agora de manhã com o delegado Juliano Quintão, da delegacia de Novo Hamburgo. E o que é essa história aí envolvendo o pastor? Ele está preso, esse pastor, que a igreja ficava ali na Avenida Vitor Hugo Kuntz, uma avenida bem movimentada da cidade, e o compadre... Oi, caiu o áudio da Aline? Estão presos. Oi. Oi, Aline, caiu o sinal, mas já retomamos. Pode voltar a falar. Voltou. Estou explicando a história essa do pastor que foi preso lá em Novo Hamburgo. O comparsa dele e o pastor estão presos. O comparsa dizia a seguinte história na igreja, que teria um dinheiro, uma herança de 5 bilhões de reais para receber, de um chinês, e precisava legalizar a entrada desse dinheiro no Brasil, que estaria trancado na Caixa Econômica Federal. Por isso, pediu dinheiro a uma família de fiéis dessa igreja para ajudar com custo desse advogado. Eles emprestaram 250 mil reais. Porque essa família não tinha esse dinheiro todo, acabou pedindo para outro parente. Meu Deus. Todos de uma mesma família. O Aline, só para a gente retomar... Aline, só um pouquinho, só para a gente vai... Até para ajustar um pouco o teu áudio, que tá com ruído aí. Só para retomar o que a Aline disse, é um pastor que atende lá no bairro de Hamburgo Velho e junto com um ajudante. E esse ajudante também é filho de um pastor, mas esse outro pastor não tem nada a ver. E aí, o que eles fizeram? Esse pastor, olha a história é de filme. Ele disse para os fiéis, né, lá da igreja, lá, que ele tinha uma herança para receber de 5 bilhões de reais, né? E aí só que ele se apresentava como uma pessoa humilde, né, Aline, que ele não tinha dinheiro para fazer a repatriação desse dinheiro, algo assim. E aí ele foi juntando, arrecadando o dinheiro dos fiéis até chegar no valor de 250 mil. Aí nós paramos aí com a história, Aline. Exatamente isso. Em troca, essa família receberia 4 milhões de reais. Vamos ouvir o que o delegado fez. Um é pastor e vice-presidente da igreja, e esse outro é um golpista, que já tem histórico em outros estados. Eles conseguiram receber dessa família de fiéis em torno de 250 mil reais, e ele prometia um retorno de 4 milhões, depois que ele recebesse a suposta herança de um chinês que estaria embargada na Caixa Econômica Federal. Oi, Aline. O nosso áudio está muito... A gente vai ajustar o áudio, Aline. Está chegando muito ruim para a gente, tá? A gente vai ajustar. Enquanto isso, eu conto os detalhes dessa história, né? É o conto do vigário, né? É o conto do vigário. É uma igreja de não muita expressão lá do bairro de Hamburgo Velho, em Novo Hamburgo, em Glauco. E aí, olha só a história que, né, ele fez, uma história muito criativa. É a herança, imagina, né? Eu, pobrezinho. E aí, onde envolve religião, as pessoas acreditam e vão. Né? Aí, o que aconteceu? Ele tinha essa dívida, uma herança de 5 bi para receber esse dinheiro, desembaraço, precisava de 250 mil, e aí conseguiu emprestar desse dinheiro e a promessa de troca, né, do valor de 4 milhões. É um tipo golpe do bilhete, né? Um pouco mais sofisticado. Agora, imagina o que dá todo esse rendimento. Poupança não dá, letra fixa não dá,
Bolsa de Valores não dá. Mas... Por que o olho tão grande? Não tem almoço grátis, André. Pois é, mas a história do bilhete, que ainda muita gente cai na história do bilhete premiado, imagina. Esse aí é um pouco mais sofisticado. Então foram presos, prestaram depoimento ontem e em seguida foram presos este pastor e um ajudante que já, como o delegado disse aí, ó, tem, né, um Mas passado... ele pode pregar na prisão agora, né? Fazer o bem... Vai pagar os pecados, né? Vamos ver se os juros vão ser tão bons também. Vai pagar os pecados. Daqui a pouco a gente volta porque tem um chamado do Lucas Abate, é isso? O que houve? Ele está na DPPA de Canoas, na Delegacia de Pronto Atendimento em Canoas. O que houve aí, hein, Lucas? Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos acompanham. Na verdade, um velho problema que volta a preocupar e agora com agravante, André. Situação de presos em delegacias. Ixi. Problema de segurança pública, que agora também se torna um problema de saúde pública por conta do coronavírus. Teve toda aquela situação, a interdição do presídio central, proibindo a entrada de novos presos. Isso acaba gerando outros efeitos colaterais. E agora, o sindicato, que representa os agentes da Polícia Civil, nos passou um dado de que 92 presos estão em delegacias ou viaturas, tanto da região metropolitana como também do litoral. 92 ao todo. Aonde? Em todas as delegacias de plantão da região metropolitana, contando Porto Alegre, aqui em Canoas, Charqueadas também, Gravataí, algumas do litoral também, como Capão da Canoa e Tramandaí. Mas a situação mais crítica no momento, conforme esse levantamento da UGIRME, que é o sindicato que representa os policiais, é aqui em Canoas. E por isso a gente vai mostrar agora. Não dá para ver muito bem, até porque tem um portão, uma grade, mas dá para ver ao fundo, André, ali, ó, algumas viaturas. Tem uma viatura da Brigada Militar, uma viatura da Polícia Civil, alguns policiais de moto também e algumas pessoas ali. Aquilo ali são presos. Nossa. Foram pessoas que foram detidas e não têm vagas em delegacia, estão naquela situação. Uma situação que, como a gente sabe, não expõe somente aos presos, mas também principalmente os policiais civis, policiais militares e também a sociedade, as pessoas que vêm até essas delegacias para fazer o registro de ocorrência. Tá, mas olha só, Lucas, isso fica evidente que já há 4 meses, desde o início da pandemia, me parece que o setor carcerário não se estruturou tanto quanto a criação das bandeiras aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo. Quer dizer, não adianta a gente fazer todo um contingenciamento, né, exigir diversas posturas da população e não pensarem no sistema carcerário, que agora o presídio, a cadeia pública, o presídio central fechado, não se criou um lugar adequado, porque já deveriam ter pensado em risco, né, um risco de um surto dentro do presídio, qual vai ser o plano B? O mesmo lugar, nas viaturas do lado de fora, provocando também tumulto e aglomeração. Pois é. Qual é o protocolo exato, André, que foi definido lá no início ainda? Os presos, novos presos, porque quem estava na cadeia, por exemplo, teoricamente, não teria como ter contato com o vírus. Então foi adotado um protocolo que os novos presos deveriam aguardar, fazer uma quarentena, 14 dias, na penitenciária aqui de Canoas, também na PECAM, que tinha algumas vagas sobrando. E esse protocolo ainda está sendo feito. Passava esses dias, os presos eram destinados para outros presídios, como o presídio central principalmente. Agora, a preocupação das autoridades é que essas vagas na penitenciária de Canoas se esgotem sem essa saída para o presídio central e essa situação aqui se agrave ainda mais. A juíza Sonali Lujan, que é responsável pela Vara de Execuções Criminais e também a Secretaria de Administração Penitenciária, afirmam e garantem que essa situação não deve se agravar, que essa demanda maior que vai ser gerada nesses dias, nesses próximos 15 dias, deve ser absorvida aqui pela penitenciária de Canoas. Mas, Lucas, tem como ficar pior? Não tem. Não tem como ficar pior. Sincero, olha, com todo o respeito à administração, temos uma secretaria, inclusive, que cuida da área dos presídios. Nós já conversamos com o secretário aqui. Me desculpa, é o secretário Fatioli, mas a algum ponto alguém falhou nessa história. Porque não vai se agravar a situação. Olha só, quantos presos estão nas ruas cometendo crimes e agora a polícia tem que ficar fazendo segurança de preso
no pátio, amarrado ou a moto, ou amarrado Isso aqui é ao vivo, gente. Isso aqui é ao vivo. Olhem quantas viaturas, quantos homens da polícia estão aglomerados, estão deixando de dar segurança para nós que estamos na rua. Por quê? Porque no início da pandemia, soltaram 4 mil presos no Rio Grande do Sul. Então, vejam como as coisas, elas não têm cabimento. Não têm cabimento. Soltam presos, 4 mil presos. A Polícia Civil já tinha dito, vamos ter aumento na criminalidade, porque há muitos presos que foram liberados por causa da pandemia. Aí o que fazem? Não fazem um plano B em caso de surto dentro de presídio. Então a situação não vai piorar, mas tem como piorar, Lucas. Olha só quantos homens estão aí aglomerados, deixando de nos dar segurança. Quer dizer, poxa, isso chega a ser um deboche da gente. Não se preocupe que a situação não vai piorar, mas não tem como piorar. Já está caótica no que se refere a estas pessoas que deveriam já estar num local, mas põe num prédio, tem tanto prédio público desativado, põe dentro desses prédios. Isso já era para ter sido os containers da SUSEP, lembram? Lá de Novo Hamburgo, que no fim foram interditados de novo, né? Eles não podem ser usados, aqueles containers. Né, que foram gastos um valor de 200 mil reais, eu acho, para colocar que era uma alternativa, botar em containers, mas foram lá e proibiram. Então, assim, não pensaram num plano B e a situação é essa. E nós na rua, sem segurança, Lucas. Inclusive, André, o questionamento que se tem, principalmente por parte dos policiais civis que estão lidando praticamente diariamente com essa situação, secando estão gelo. Às vezes deixando de atender ocorrências, deixando de fazer investigação para fazer a custódia de presos, policiais militares também. O principal questionamento que eles fazem é o seguinte: a situação está ruim dentro do presídio, mas será que está pior do que aqui fora? É esse um questionamento que é muito feito por esses policiais e que, por vezes, acaba gerando um efeito colateral. A gente sabe que a intenção de se interditar o presídio central, interditar outras cadeias, é das melhores das intenções, mas acaba gerando esse tipo de efeito e, infelizmente, o que a gente vê são cenas como essa aqui, somente na delegacia de Canoas, ao todo, conforme a UGIRM, são 32 presos. Desses 92, 32 estão aqui na delegacia de Canoas. E a gente sabe, principalmente no final de semana, a criminalidade aumenta, tem mais prisões, a transferência de presos no final de semana demora ainda um pouco mais do que o normal, então é uma situação que tende a se agravar ao longo do final de semana. Ô, Lucas, e também na próxima semana. Lucas, vamos repetir só rapidamente um pouquinho para quem está chegando agora, 12h16. Daqui a pouco a gente vai mostrar uma reportagem, inclusive, sobre a interdição, reportagem do Lucas Abate. Mas para quem está chegando agora, de maneira muito rápida, o que está acontecendo? Mostra a imagem ao vivo, porque tem 92 presos que estão aonde? E não podem ir para o Central, porque o Central, a cadeia pública, está interditada. Não, nesta aí são 32, mas ao todo são 92 presos que estão espalhados em diversas delegacias. Olha só a imagem fechando ao vivo, a imagem do SBT, porque esses policiais, né, além de estarem, né, aglomerados, amontoados, eles não estão fazendo o que deveriam estar fazendo, nos dando segurança a nós, população. Eles têm que ficar lá fazendo, né, a chamada, como é que eles chamam esse procedimento? Eles têm que fazer não é a segurança, a custódia de presos. Por quê? O que evidencia isto? Falta de planejamento. Sempre foi assim. É ou não é verdade? E há quanto tempo vem acontecendo isso? Há uns 2, 3 anos, de presos sendo colocados em delegacias de polícia. Não foi resolvido. Com a pandemia, deveria ter um plano B e, infelizmente, se revela que ainda não temos um plano B. Estão aí os presos e também os nossos policiais trabalhando desta maneira. Vamos acompanhar, então, a tua reportagem, Lucas. Porque com a interdição do Central, né, da cadeia pública, a instituição, né, que representa a Polícia Civil e também a Comissão de Direitos Humanos da OAB alertam para a possibilidade de superlotação nas delegacias. Quer dizer, não tem mais alerta. De fato, já vem acontecendo. O que aumenta, né, o risco de contágio do coronavírus. Na tela a gente explica. Um desafio para a segurança e também para a saúde pública. O Sindicato da Polícia Civil alerta para a possibilidade de superlotação de presos em delegacias. Um problema antigo que agora conta com um agravante: o risco de contaminação pelo coronavírus. Hoje, nas delegacias de polícia, se vive um verdadeiro pânico. Nós temos
nessas condições, mais de 100 presos dentro de celas, algemados em corredores e pátios de delegacia de polícia. As condições sanitárias são péssimas, não temos banheiro, não temos nada, não temos máscara para botar nesses presos que estão ali, né? Então, é um verdadeiro perigo. O temor aumentou com a interdição do presídio central. Até o dia 5 de agosto, a maior cadeia do estado não poderá receber mais presos. 3 tiveram a contaminação pela Covid-19 confirmada. O local tem 1.800 vagas e 4.000 presos. Uma das decisões que foram tomadas, e eu acho que acertadamente pela juíza da Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre, né, foi a interdição do presídio central. Por outro lado, afunila a entrada de pessoas no sistema penitenciário como um todo. E aí nós voltamos para um problema que, parcialmente, pelo menos, nós já tínhamos superado, que diz respeito aos presos em delegacias de polícia ou então algemados em viaturas policiais. A juíza responsável pela interdição da maior cadeia pública do estado garante que existem alternativas. Eles estão sendo encaminhados para o Complexo de Canoas, que lá nós temos vagas específicas para eles fazerem o período de quarentena. Depois disso, eles são testados e encaminhados para as casas prisionais. A expectativa é que não vão faltar essas vagas. A Secretaria de Administração Penitenciária diz que há vagas para novos presos. Nós temos na região metropolitana 660 vagas para triagem entre a penitenciária de Canoas e o centro de triagem de Porto Alegre. Na verdade, é um quantitativo suficiente para a entrada de presos, considerando o período de quarentena. Evidentemente, quando nós não conseguimos encaminhar os presos ao final da triagem para outro estabelecimento, essa roda ela não gira tão bem. Mas a gente tem conseguido, de alguma forma, êxito nessa atividade. Na última quinta-feira, o primeiro boletim de monitoramento do coronavírus em presídios do Rio Grande do Sul, elaborado pela SUSEP, apontou 224 casos de Covid-19 em casas prisionais do estado. Lucas continua aí à frente da delegacia, volta em seguida para trazer outras informações ao vivo da superlotação já nas delegacias. Glauco, vamos falar da imagem, aquela do cachorro. Atenção, gente, olha o que aconteceu em Montenegro essa semana. Um cachorro arrastado pelas ruas da cidade. Explica pra gente, se é que tem explicação uma coisa dessas aí, Glauco. Pois é, a caça ao responsável por essa atrocidade continua lá em Montenegro. A polícia quer saber quem fez isso com o pobre do bicho. Atou esse animal nesta caminhonete aí. O motorista da caminhonete não viu que o animal estava amarrado e andou pelas ruas da cidade vários metros até ser alertado por outras pessoas. Ele disse que pagaria todo o tratamento médico, o bicho foi socorrido, passou por esse tratamento, está bem, está numa ONG e este motorista disse que agora quer adotar o animal. Mas a polícia ainda não tem pistas de quem seria o responsável por ter feito este gesto que, convenhamos, olha, é um absurdo. Foi na tarde de ontem, gente. Foi na tarde de ontem, quinta-feira. E até eu tenho aqui a Rua Doutor Bruno de Andrade. Esse cãozinho arrastado na cidade de Montenegro, né? E aí o que aconteceu? O pessoal desse carro aí, porque a primeira pergunta que faz, tá, mas o pessoal do carro ficou gravando e não foi salvar o cão? Eles fizeram isso. Eles estavam do lado, quem estava atrás foi gravando e o da frente foi ali chamando a atenção. Porque o motorista, Glauco, até então não tinha se dado conta do que estava acontecendo, segundo ele. Exatamente. É barulho da rua, vidro aberto. Eu imagino, e a gente vê o cão latindo. O cão está assustado e desesperado e com dor, né? Olha ali, ó. Ali o momento que ele tenta dar uma corridinha, tadinho. Ali, ó. Fica olhando, ó. Ele tenta... Não acredito. Ele levanta, ó. Pra ele. Agora, ó. Ele dá uns 4, 5 passos, mas não consegue. Se esse carro tivesse 10 quilômetros mais rápido, não sei o que poderia ter acontecido. E a gente vai muito pelo que a polícia passou, de que este motorista, este condutor da caminhonete, já conhecia esse animal, que é um cachorro de rua, e já teria, inclusive, ajudado, dando alimento para esse animal, tá? Até por uma questão de segurança, porque a revolta popular está muito grande na cidade. E como a imagem já ganhou todo o país... Agora a polícia também está mobilizada para encontrar o responsável. Atenção, olha só. Conforme o delegado André Roses, da primeira delegacia lá de Montenegro, o suspeito
foi identificado. E o caso está sob investigação para esclarecer quem amarrou o cachorro atrás do carro e o motivo. O suspeito provavelmente é, no caso, o motorista. Mas o motorista já explicou que ele não tem nada a ver com a história, muito pelo contrário. Aí olha só o que diz. Ó, aqui diz o seguinte: o cão seria de rua, mas recebia cuidados do motorista. Isso. Devido à comoção do caso, a delegacia emitiu um comunicado pelas redes sociais lá de Montenegro, onde esclarece que o motorista não sabia que o animal estava amarrado atrás do carro. Né? O motorista, então, teria parado o carro assim que foi alertado. Né? Tão logo os agentes chegaram, ele deu todas as explicações. E a polícia, a delegacia de polícia, segue tentando descobrir quem foi, né, o ser que amarrou o cachorro no engate desse carro. E a gente queria tanto saber como está a situação desse cachorro, a gente não sabe nem o nome dele. Vamos dar o nome de Bob. Bob é 99% dos cachorros tem nome de Bob. Olha. Se você souber, tiver uma foto, informações da onde que ele está, mande pra gente. A gente quer saber qual é o estado desse bichinho. A gente tem que entrar em contato lá com a AMOGA, que é a Associação Montenegrina dos Guardiões dos Animais. Tá? E ó, a seção de investigação da delegacia ficará a cargo de tentar identificar quem amarrou e por qual motivo, sendo que tal pessoa será criminalmente responsabilizada. Eu acho que o nome desse cãozinho tem que ser Herói. Pode ser. Herói, porque olha só, gente, o cão, ele se manteve em equilíbrio, Glauco, porque ele teve que ter força também para percorrer, a gente também não sabe o certo quanto que foi esse trajeto, mas ele teve que se manter forte, em pé e seguir na linha, porque se ele cai para o lado, tinha batido a cabeça e não sabe o que teria acontecido. Outro nome que eu sugiro, Brasil. Apesar de tudo, tá ali, ó. Tá firme e forte. É isso aí. E o cãozinho tá bem, tá sendo protegido, um pouco machucado, mas uma boa notícia em meio a tudo isso, que agora vai ficar em proteção e não vai mais ficar solto pela rua. Agora daqui a pouco tem um flagrante que a gente vai mostrar, mas antes uma imagem de um acidente que aconteceu aqui no Vale dos Sinos, um acidente com uma moto. Da moto. Ah, sim, esse aí. Não, esse não foi do Vale dos Sinos. Esse eu vou corrigir. Esse é um acidente muito grave que aconteceu na fronteira. Vejam que a moto bate no carro, a motociclista voa, a moto cai, explode, né, Glauco? Isso. E eu quero mostrar depois, olha só, para aí. Olhem só, deixa eu voltar aqui na imagem. Me ajuda aí, Richard Kleiderman, que é o nosso homem da fita. Volta a fita. Olha só. É o João hoje? Desculpa, João. Olha só. Volta aqui, ó. Volta aqui, vamos mostrar. A batida, ó. Bateu, tá? Ó, volta um pouquinho antes, O que eu quero mostrar o trajeto aqui, ó. Isso aqui é a perna dela, tá? Ela vai voar, ó, vai devagarinho. Para aí. Vejam que ela cruza o poste pelo lado, chega a bater, eu acho que com as costas. E por aqui vem uma outra parte da moto. Sim, a moto bate no carro e também dá um cruzamento entre a motociclista e a moto. Vejam de novo. Agora solta a imagem aí. Ó. Aqui ela tá com as pernas pro alto e agora a moto vai vir aqui e vai cruzar, ó. Vai cruzar por ela. Com a imagem, depois a gente vai soltar normal, vai dar para ver isso, o cruzamento da motociclista aqui com a moto. Assim, elas quase ainda se batem e ela passa aqui, ó, pelo lado do poste e dá uma batida. Olha aí, ó. Viram só? Então, na hora que ela tá passando pelo poste, a moto que bateu nesse carro e ela foi parar aqui, ó. Daqui a pouco a gente traz informações sobre o estado de saúde dessa motociclista, desse acidente que aconteceu em São Borja, na fronteira. E tem um outro flagrante agora com Glauco Paz. Aonde que foi, Glauco? Sapiranga, também aqui pertinho de Porto Alegre. Nós falávamos do cão que era em Montenegro, né? Sapiranga, aconteceu um acidente com um ciclista. Tá? Esse acidente foi ontem à tarde, foi na Avenida 20 de Setembro, no centro da cidade. E o ciclista trafegava quando foi atingido por um veículo conduzido por uma mulher de 40 anos. A motorista prestou socorro até a chegada dos bombeiros, mas, segundo a polícia, ela passou o sinal que estava verde em alta velocidade. E na faixa de segurança. Ali o limite é 30 km por hora, mas ela estaria acima disso. Por isso, ela foi presa e vai ser indiciada por homicídio culposo quando não há intenção de matar.
mas ela pagou fiança e ontem mesmo foi liberada, André. Bom, mas ela parou lá, a 200 metros de distância, parou. Olha só o que chama a atenção em Sapiranga, gente. Vocês veem que tem ali um lugar para pendurar a bicicleta, ali para amarrar a bicicleta? Isso aqui é lei no município, porque historicamente, como é uma cidade já na década de 80, com muitas fábricas de calçados, os trabalhadores, é uma das cidades com o maior número de bicicleta até hoje. Se anda muito de bicicleta lá em Sapiranga. Então, todas as lojas precisam ter esse porta-bicicletas, como eles chamam. Então, assim, ó, aqui, ó, faixa de segurança. Veja o que foi em cima da faixa. Ô, Glauco, foi em cima da faixa de segurança. E o código de trânsito é bem claro, né? A preferência é do pedestre. Olha aí, ó, a faixa de segurança. Tinha, pedestre, não, tá bem, caso, tudo bem, tinha sinaleira, mas a faixa de segurança ela já é um aviso para tu redobrar a atenção. A bicicleta veio por cima da faixa e foi bem onde o carro pegou. Não, ok que a sinaleira estava no verde, a sinaleira está no verde, logo ela fica vermelha, ó. A gente observa que sim, estava no verde, mas ela estava fora da velocidade, está aqui o sinal vermelho agora. Assim que atropelou, é tipo... E outra coisa, lá em Sapiranga, as sinaleiras são com a regressiva. Contagem, né? Contagem regressiva. Então, é aquele tipo de coisa. Vai entrar para amarelo, deixa eu passar rapidinho. Vamos botar de novo ali na imagem. Isso foi às quase 1 da tarde, gente. Quase 1 da tarde. Eu falei uma bobagem, a prioridade é do pedestre, logicamente que não é um pedestre, mas tem que redobrar a atenção. E o problema era o excesso de velocidade, conforme as autoridades. Não, ok que estava aberto o sinal, mas primeiro, faixa de segurança é faixa de segurança. É um sinal de que tu já tem que ter a atenção redobrada. E o segundo, a velocidade estava alta. Olha o desespero das pessoas. E ainda por cima o ciclista foi arremessado e bateu numa árvore, né? Olha lá, ó. Ele bateu contra a árvore. E que batida. Meu Deus. Ontem à tarde, isso em Sapiranga, cidade das Rosas, e que teve esse acidente aí. Agora, tu anda de carro lá em Sapiranga, tu tem que cuidar, porque tem mais... A gente se sente na Holanda, de tanta bicicleta que tem nas ruas. Quem é que falou? Ai, gente, na Holanda é assim. As pessoas... Quem não conhece Sapiranga, vai lá e vai ver. Final de tarde, tu vê mais bicicleta do que carro. Agora é uma discussão profunda, né, André? O ciclista não deveria estar de capacete. Bom, aí também a gente vai puxar por tanta coisa, né? Mas o fato é que a velocidade em excesso... Olha, o direito, todos temos direito de errar. Erramos, somos humanos. Motorista, quem anda de bicicleta, quem está a pé. Se tu respeita a velocidade, a direção defensiva, só terminando aqui, a direção defensiva, o risco de acidente, ele é praticamente zero. Bom, gente, agora vamos mudar de assunto, porque nós vamos falar sobre a primeira cidade com lockdown aqui no Rio Grande do Sul. Vai acontecer nesse final de semana. O que é o lockdown? É o chamado para tudo. É a alternativa que um prefeito encontrou para diminuir o número de contaminações. Então, daqui a pouco a gente vai trazer detalhes de como vai ser, a partir de quando. Em seguida, a gente traz os detalhes. O Lucas Abate, que não para, já está chamando de novo. Lucas, o que houve agora? Pois é, André, a gente conseguiu novas informações sobre a situação aqui na delegacia, na Central de Polícia de Canoas, onde, conforme o levantamento que a gente trouxe há pouco, há 32 presos detidos ou na carceragem ou também em viaturas. Há pouco a gente conversou aqui fora do ar com um advogado, foi atender um cliente ali dentro, na verdade, fora, o cliente estava na rua, e o relato que ele nos passou ali de dentro é que são 8 presos que estão do lado de fora, ou seja, não estão nem na carceragem da Polícia Civil. E sabe como é que eles estão mantendo, André, um preso amarrado? Como é que os presos estão sendo mantidos ali dentro? Como? Não faço ideia. Não tem barra, não tem cela, não tem como trancar na viatura. Estão uns algemados aos outros. Ou seja, a questão do distanciamento. Não, peraí só um pouquinho. Lucas. Então, relato. Lucas, com todo respeito à nossa autoridade aí da segurança, se é o secretário que cuida do sistema carcerário, obviamente é ele, nós precisamos de uma resposta urgentemente. Como que em meio a uma pandemia não se pensou nisso, nesta possibilidade? E está aí. E agora, com o presídio, a cadeia pública fechada, vai levar essas pessoas para onde? Onde a gente tem visto nos últimos 2 anos as pessoas amarradas a viaturas uns nos outros em plena pandemia, do lado de fora das delegacias. E a nossa segurança, a polícia, tendo que usar os carros como
como cela, é a viatura cela, né? Que fica aí à disposição dos presos e também a falta de circulação de policiais na rua, porque tem que fazer a custódia desses presos. O governo precisa dar uma resposta urgente sobre isso, porque já era para estar, o plano B era para estar pronto lá no início do ano. Mostra pra gente aí, Vai Lucas. mostrar na imagem fechada de novo, André. Isso, vou mostrar de novo a imagem fechada. Aqui à esquerda da imagem tem 4 presos, são 4 presos. Os outros 4 estão atrás do prédio, portanto não tem como a gente ver. Mas dá para ver, olha a situação, André. Estão os presos, um em frente aos outros. Eu confesso que daqui eu não consigo enxergar se eles estão com máscara ou não estão, mas estão nessa situação não, que nos relatou um ali não tá. Um advogado que atendeu um cliente. Um não tá, esse de costas não tá. Estão algemados uns aos outros. Dá até para ver, eles estão com as mãos um pouco mais abaixadas. Olha o ou outro seja, caindo ali, olha ali. O distanciamento de 2 metros não tem. Olha ali, ó. A cabeça caiu dele, eu acho, de não sei se sono. Tem esse senhor de cabeça branca aí e agora ele está com a cabeça caída aqui para o lado. Eu vi ele caindo, como assim, de cansado, dormindo, não sei. Mas não está de máscara também. Hein, Lucas? O Jorge Júnior, nosso cinegrafista, consegue alcançar um pouco melhor, até vocês aí no estúdio conseguem enxergar um pouco melhor, que a gente está dando um zoom, que eles estão a uma distância considerável da gente. Mas tem essa situação, então, dos próprios presos ali em risco, eles sendo expostos aos vírus, e tem a situação mais preocupante ainda também, André, que é dos próprios policiais. Saíram das ruas, não estão fazendo policiamento e estão ali também, da mesma forma, expostos ao vírus. Então são 8 do lado de fora e os restantes 24 presos estão do lado de dentro da delegacia. Situação que não é só aqui de Canoas, aqui é a mais complicada, mas se repete em Porto Alegre, Gravataí, Tramandaí, inclusive Gravataí ontem, André. Um preso que estava na viatura conseguiu fugir, saiu correndo da viatura, fugiu por alguns metros, mas foi recapturado minutos depois. Então, os 2 problemas grandes, a saúde e agora um problema também de segurança pública. Não, essa do preso fugir nessa situação é mais um caso da bizarrice, né? Como podemos dizer, do nosso sistema prisional. Porque assim, ó, me desculpem, né, as autoridades, mas isso já era para estar resolvido, hein? Isso não era para estar resolvido, gente. Era para estar resolvido. Em plena pandemia, isso. Não tem como. Gente, olha só o flagrante. Preste atenção na imagem que vem da fronteira. Glauco Paza, conta pra gente. Horrível o acidente, horrível. Um flagrante assustador, Glauco. E o que a gente pode ver nessa imagem é o seguinte, ó. Este carro aí estava querendo fazer a curva para a esquerda, tá? Entrar na rua à esquerda. E a moto vinha pelo lado esquerdo e tentou ultrapassar. E aí houve o choque. Imediatamente a condutora, de 22 anos, voou, a moto se chocou com outro carro, com o poste também, e pegou fogo. Conforme informações da polícia e de testemunhas, o carro estava com o pisca ligado, ou seja, tinha sinalizado que ia entrar à esquerda. E deu para ver, o condutor e o carona pararam para ver a situação, prestar socorro, enfim. A condutora da moto foi encaminhada para o hospital. A informação que a gente tem é que ela está em estado estável, em observação. Foi um grande susto realmente e olha só a imagem, André, ela voa completamente, você já mostrou aí, né? E os 2 carros foram atingidos. A gente, é impressionante porque assim, ó, quando tu começa a ver, essa mulher passou por 3 grandes riscos. O primeiro, para aí, tá? Quando ela bate ali, ó, volta ali um pouquinho. O primeiro, né, grande risco tá aqui, a hora que ela bateu nesse carro, tá? A hora que ela bate no carro. Aí a moto, quando ela bateu aqui, a moto foi para cima de um outro veículo, tá? Foi para cima do outro, desse aqui, não foi? Olha ali, ó. Aqui veio o carro, tá? Só que eu quero voltar à cena, eu quero que vocês acompanhem. Essa mulher, ela correu por 3 grandes riscos. O primeiro, a batida nesse carro. Aí agora, o que vai acontecer? Ela vai, ó, aí, para aí. Para aí, imagem. É a hora, já passou demais, volta um pouquinho só. Não, mas antes de bater no poste, raspar nesse poste, ela foi salva por milímetros da própria moto. Ó, olha aqui, ó. Ela vem pra cá, ó, bate no poste e antes disso a moto cruza por ela. E ainda no poste, ela não deu de cheio no poste, ela foi raspando. Então foram 3 situações. Agora larga a imagem para vocês verem ela lá na imagem normal, para vocês verem as 3 situações.
a batida, a moto cruzando e se livrou do poste. É impressionante o que essa mulher nasceu de novo, que ela se recupere o quanto antes. E certamente, olha, a primeira batida deixou da moto bater nela, escapou da moto e o poste não foi dos mais graves, porque se vai em cheio a gente não sabe o que ia acontecer. E certamente, neste caso aí, o equipamento de segurança fez a diferença. No caso, o capacete, né? Que a gente não viu lá no acidente com a bicicleta, né? Lá de Sapiranga, que a gente mostrou há pouco. E não é comum pegar fogo na moto. É que a violência foi tão grande que certamente também as mangueiras, né, se desprenderam e o combustível vazou. O próprio atrito da moto causa faísca, pegou fogo, né? Agora, tu vê a situação. Eu só quero entender de novo o do carro, qual foi... O carro estava parado. Ah, sim, o carro ele estava parado. Ele estava, não tinha ninguém dentro, não. Ou ele estava querendo atravessar, acho que sim. Ele estava querendo atravessar. Sim, ele estava em movimento. Isso, é estranha essa conversão aí, né? Porque, na verdade, esse carro que queria entrar à esquerda, por onde ele entraria ali? Depois do carro branco? Ou o carro branco deveria estar do lado mais da direita, né? É isso, ele está muito fechado ali, né? Agora eu não sei se o branco que o primeiro... aí ele deu a ré. Eu só não sei se esse o que a gente está vendo aí, se ele ia de fato dobrar à esquerda. Eu não vi o pisca ligado para dobrar. As testemunhas que estavam no local dizem que ele teria ligado o pisca à esquerda. É que também tem a questão do ponto cego também. Não vê a moto, muito fácil de acontecer isso aí. Nasceu 3 vezes, de novo a gente vai acompanhar para saber como é que está, né, pelo estado de saúde. E a gente em seguida vai trazer novidades sobre o cachorro, gente. O cachorro que foi ontem à tarde arrastado pelas ruas de Montenegro. Cachorro não, herói. O herói, olha aí ele, gente. É um herói esse cão. A gente tem notícias dele, tem novidades desse cachorrinho. Tem novidades desse cachorrinho, em seguida a gente vai falar o que chegou de notícia sobre ele. Agora, 12h40, eu tenho um recado para você, sabe de quem? Do governo federal. Nós estamos nos preparando para a retomada das atividades. Nós precisamos voltar com segurança, cuidado redobrado e seguindo todas as orientações de prevenção. Vai sair de casa? Coloca a máscara. Ela é muito importante, gente, para proteger você e também as outras pessoas. E, claro, a recomendação de lavar sempre as mãos com água e sabão, prioritariamente. Água e sabão, tu elimina 90% das bactérias. Se não tem água e sabão, usa o álcool em gel, que reduz em 80% as bactérias. Então é fundamental, água e sabão ou álcool em gel. Manter distância na hora de conversar, no mínimo em 1,5 m, 2 metros. E higienizar sempre o material de trabalho, a bancada de trabalho, a mesa, o telefone celular. Não compartilhar objetos, nem mesmo uma caneta. Então, não compartilhe objetos de uso pessoal. Seguindo essas orientações, a gente vai diminuir em muito as chances de contágio. E pode ver, então, esse nosso Brasil crescer de novo, mas todo mundo tem que fazer a sua parte. Para retomar o cuidado, tem que continuar. O Brasil se prepara junto com você. Muito bem, agora, 12h. E temos novidade do cachorro, 12h41, Glauco Paza, o cãozinho, o nosso cãozinho, o herói, que foi arrastado pelas ruas de Montenegro. Nós temos informações, Glauco, deste cãozinho que nós apelidamos carinhosamente do cão herói, pois ele está, neste momento, ele está sendo protegido lá na associação que cuida dos animais lá em Montenegro. Tá? Ele está bem. Olha ele ali. Chegou mas agora, ela, gente. Né, olha, a nossa equipe do SBT tem uma coisa assim, uma nota 10 para todos. Muito legal. Chegou agorinha essa imagem. Olha, ele está bem, o guri, hein? Ele está bem. Olha só o que a gente tem dele. Ele está bem, ele está conosco. Enquanto a investigação segue e até ser concluída, ele ficará sob nossa responsabilidade. A AMOGA, né, que é essa associação, ela foi indicada como fiel depositária dele. Já foi levado para avaliação veterinária na clínica da doutora Mirene e a partir de hoje dorme numa cama quente, com um pratinho cheio, com carinho e com amor. Lamentamos profundamente que seja necessário uma cena horrível como a vista hoje, no caso ontem, para que esses seres deixem de ser invisíveis. Adote antes, proteja antes, ajude antes, depois pode ser tarde. Olhe hoje para a sua rua, olhe hoje pelo cãozinho faminto que perambula pelo seu caminho. Não espere pelo pior. Basta de cenas assim. Agradecimento ao Grupo CIG, que esteve prontamente no local, e a DP de Montenegro, que agiu rápido, e a Delegacia de Polícia, gente, para quem não acompanhou a história,
Conta pra gente o que aconteceu, Glauco. Foi na tarde de ontem em Montenegro, que fica no Vale do Caí. Tem gente dizendo que ele é ela. Na verdade, a gente está buscando ainda informações mais detalhadas sobre o sexo do bicho, que não altera em nada o que aconteceu. Esse bichinho que foi amarrado atrás desta caminhonete aí, andou vários metros arrastado nas ruas lá de Montenegro, até que o condutor da caminhonete foi avisado, parou e prestou socorro. Agora a polícia vai verificar realmente a responsabilidade deste condutor, se foi alguém que atou o bicho, porque há informações de que o condutor, inclusive, já teria ajudado este cão que é de rua, mas o fato é que ele teve lesões, foi atendido e passa bem. Graças a Deus. Tu sabe que eu li... Olha aí, ó. Gente, vamos fechar mais um pouquinho ainda na carinha dele. Sabe que eu li dias atrás que o vira-lata brasileiro, Glauco, é um dos cães mais espertos do mundo. Que maravilha, Tu acredita nisso? Então aquela história de ter síndrome de vira-lata não é tão ruim assim, né? Olha ali, olha ali. Olha a carinha dele. É ele ou ela? Eu acho que é ele, né? Olha, pode ser vamos ela. esperar a definição, tá? O pessoal vai nos dizer, o pessoal que está nos acompanhando, se puder, nos diga. Mas é importante que o cãozinho já está protegido. Pelo visto, até que não se machucou tanto pela gravidade que foi da cena, Glauco. Sim. O cão tá ali, a gente não vê marca, né, de machucado, nem com curativo ele tá, não é? Não tá com curativo nenhum. Isso foi na tarde de ontem, gente. Ele foi arrastado, o motorista disse que não viu, não se deu conta e pelo contrário, é um dos homens que cuida, inclusive, com alimento desse cão, esse cão que é de rua. Agora, quem amarrou o cão pelo pescoço no engate do carro ali de puxar reboque? Quem fez isso e qual foi o objetivo, qual foi a intenção? Atingir o cachorro e o motorista, responsabilizar, criminalizar o motorista, o que tem por trás disso tudo? Ou seja, o que a gente tem falado muito nos últimos tempos, qual foi a motivação? Isso a gente vai aguardar agora com a investigação da Polícia Civil, certo? Muito bem, 12h45, faltando 15 para 1, nós vamos até a região central, chamado da Bruna Tasqueto, é isso? Porque o Rio Grande do Sul já tem a primeira cidade em lockdown, ou seja, fechamento total do município. Alegrete vai fechar durante o final de semana. O que é que vai poder funcionar na cidade? Oi, Bruna, boa tarde. Oi, André, boa tarde para ti, boa tarde para todo mundo. Pois é, a partir de hoje à noite só vão poder funcionar, então, farmácias, hospitais, postos de combustíveis, mas para abastecimento somente, e restaurantes, mas naquele serviço de teleentrega. E eu chamo a atenção que mercados, supermercados, não vão poder funcionar neste lockdown, que começa hoje às 9h30 da noite e vai até segunda-feira, 6 horas da manhã. Nós conversamos com o prefeito, Márcio Amaral, que vai nos dar mais detalhes sobre essas medidas, mas já adianto que é em função desse aumento do número de casos lá em Alegrete, que na última semana passou aí de 119 casos confirmados de coronavírus para 173. Em Alegrete, registrou 9 óbitos pela Covid-19, tem 6 hospitalizados e eu destaco que tem também 112 casos recuperados lá na cidade. Mas vamos ouvir uma entrevista com o prefeito de lá que dá mais detalhes sobre essa medida bastante rígida, André. A partir de hoje, sexta-feira, dia 24, 21h30 até segunda-feira, 6 horas da manhã, nós tenhamos realizando uma fiscalização dentro dos critérios da bandeira preta, ao que nós chamamos inclusive de lockdown, mas não é algo tão drástico quanto o lockdown, mas procurando chamar a atenção da população, mesmo que em 2 dias epidemiologicamente não seja suficiente para nós cortarmos o ciclo do vírus, nós precisamos chamar a atenção da população para que todos cumpram com o seu papel dentro da sociedade, para que nós possamos reduzir o nível de contágio e os índices de ocupação dos nossos leitos de UTI. Tá dado o recado, né? Agora, André, eu trago uma informação aqui de Santa Maria. Olha só, quem não se conscientizar, né, quem não usar máscara direitinho, assim, cobrindo o nariz, cobrindo boca, vai poder ser multado, André. O prefeito Jorge Pozobon ontem protocolou na Câmara de Vereadores um projeto de lei, então, com essa medida. A Câmara agora vai analisar esse projeto, né? E a multa para quem for pego não usando máscara em locais públicos, privados, né, dentro dos estabelecimentos, é salgada, André. Pode chegar a R$ 1.777. É, mas infelizmente, né, se não vai pela conscientização, vai pelo bolso. Começa em 177 e pode chegar então até esse valor de mais de R$ 1.000, André.
Lembro que essa multa não deve ser aplicada aos motoristas, né, que estão em seus carros particulares. Somente aquelas pessoas que estão nas ruas, né, dentro dos locais, em lugares públicos. A expectativa da Prefeitura é que esse projeto seja avaliado e votado pelo Legislativo na próxima quinta-feira. Mas a Câmara de Vereadores não confirmou essa data. A Câmara tem aí, a Procuradoria, tem 15 dias para dar o parecer, favorável ou não, passar para as comissões e então levar ao plenário. Bruna, vai por decreto então, gente. Vai esperar até a semana que vem, mas aí é mais um ciclo. Daqui 2 semanas é mais um ciclo do vírus. Não tem mais tempo para isso. Tem que fazer agora, decreto mesmo e pronto. Né? Não tem que ficar agora indo para a comissão e tudo mais. Quer dizer, tinha que ser a conscientização mesmo, né? Não precisava nem de decreto. Tinha que ter, o comportamento de cada um. Enfim, Bruna. A gente tem o decreto aqui que obriga, né, as pessoas a usarem máscaras, né? Sim. Na rua, nos lugares públicos, enfim, privados, dentro dos locais. Mas como isso não acontece, né? A maioria, eu destaco que usa, mas tem gente que, infelizmente, ainda não se conscientizou. A gente está aqui na praça, no centro da cidade. Mas o que falta para isso, hein? O que falta para conscientizar as pessoas? Há 4 meses, todo dia falando, e os caras ainda não estão conscientes do problema. Não, peraí, só um pouquinho. Aí é querer negar a própria existência, né? Pois é, André. A gente está aqui na Praça Saldanha Marinho, no centro da cidade. E assim, não precisa de muito tempo para ver que tem gente circulando sem máscara. Lá atrás, não sei se vocês percebem, tem uma menina que não está usando a máscara. A maioria, sim, usa, respeita, né? Mas tem gente, infelizmente, que ainda não se conscientizou, como você falou, André. Tá certo. Obrigado, Bruna. Falando direto de Santa Maria, região central do estado. Ô, Glauco, o Glauco vai contar uma história. Tem um tempinho para eu tricotar com o Glauco? Ô, Glauco, trouxe a tua agulha, tricô? Vamos fazer tricotar um pouquinho? Vamos lá. Sobre isso, né? É lamentável que a gente tenha que ter uma situação como essa de decreto para o pessoal usar máscara. Teve gente que eu ouvi dizendo ontem, depois que liberaram o futebol, agora tá tudo tranquilo. Não é assim. Estamos falando de Santa Maria, centro universitário, para ver que não é a educação assim, né, escolar que faz a diferença. E no interior, fora aqui de Porto Alegre, é pior ainda a situação. Região Vale dos Sinos, ali, muita gente não está nem aí, com todo o respeito a quem cuida, que tem muita gente que cuida. Agora, sobre isso, eu ouvi ontem e eu gostaria de trazer novamente isso aqui, Glauco. Se nós tivéssemos a possibilidade, assim, vamos só fazer uma coisa assim, hipotética. Se todo cidadão pudesse ficar 3 semanas dentro de casa, no mundo inteiro, terminaria a pandemia? Isso é científico, porque se tu ficar sem circular, que é esse período de 2 semanas, mas vamos colocar em 3 semanas, tá? Era o suficiente, eu estou falando assim, pode fazer isso numa cidade, e várias cidades fizeram na Europa, pode fazer numa cidade, pode fazer no estado, no país ou no mundo todo, mas só aqui fazendo para a gente compreender, se todos pudessem ficar dentro de casa durante 3 semanas, terminaria com o coronavírus. Isto é ciência, não é eu que estou inventando. Então vejam a importância, né, que é a gente se cuidar, não circular esse vírus. Agora vejam só, Alegrete que está na bandeira laranja e chama atenção por isso. Não está nem na vermelha, mas o prefeito vai decretar o lockdown na cidade para dizer para a população o seguinte, isso aqui é uma amostra do que vai ter que ser nos próximos dias. A pesquisa da Universidade de Pelotas, o professor Halal já disse, na opinião dele, que não foi ouvido pelo governo do estado, esta pesquisa mostra que tem que fechar radicalmente com horário para ir em supermercado. É o que ele fala. Então, lá em Alegrete, eu estava até brincando, é o lockdown bagual, né? É um lockdown... É experimental. 2, 3 dias, como disse o prefeito, 2, 3 dias tu não termina com o vírus. Por isso que eu falei desse caso que se todo mundo ficasse em casa 2, 3 semanas. Mas já é aí uma maneira de dar um recado para a população, porque pelo decreto, pelo visto, a coisa em alguns lugares como Santa Maria, a tua terra não está funcionando também. Por outro lado, vamos falar das ideias criativas, né, dos nossos amigos. Olha o que aconteceu, o que fez a Polícia Rodoviária Federal, o que eles encontraram, hein, Glauco? Eu gosto de chimarrão, mas nunca vi uma garrafa térmica tão cara assim. Eu queria uma térmica assim. Olha essa imagem aí, dá pra ver que ela não tem ampola, aquela de vidro, né, que conserva a água. Por quê? Porque ela servia de depósito para dólares. Tinha um fundo falso ali que eles botavam o dinheiro, tá?
foi encontrada essa garrafa com um casal na BR-287. Eles se deslocavam da fronteira com o Uruguai para Cerro Largo, onde residem. O casal não conseguiu comprovar a origem do dinheiro e, junto com este casal, André, tinha um bebê de 5 meses. O pai e a mãe foram conduzidos à Polícia Federal. Agora, como é que... isso, uma coisa é certa. Mas como que a polícia descobre uma coisa dessa debaixo do banco? Meu amigo, na hora que tu para o carro e tu dá o primeiro bom dia pro cidadão e o cara tá fazendo uma coisa errada, tu vê no olhar dele que aquilo tem alguma coisa estranha. A polícia foi lá, começou a futricar, como a gente costuma dizer, e achou a térmica do Glauco Pazza, a térmica que o Glauco Pazza queria ter. É pior que esposa quando tá encucada com alguma coisa. Ai. Explica. Descobre. Não adianta. Não adianta esconder que descobre. Vai certinho, né? Vai certo. Tá com essa cara por quê? Batata. Tá com essa cara por quê? E fala, eu posso explicar. Ih, piorou tudo. Melhor não falar. Não, tu vai compreender. Mas aí, parabéns à polícia que mais uma vez achou esse dinheiro todo e as notas novinhas, né? E não souberam explicar. Não tem comprovação de origem. Por isso tudo encaminhado para a polícia. Isso é um chimarrão americano. Yes. Não foi vendendo cabeça de gado, porque não precisa ser dólar assim, viu? Será que eles estavam vindo da onde? Da fronteira com o Uruguai, em direção a Cerro Largo. Será que foram lá visitar os nossos amigos gafanhotos? Pelo amor de Deus, deixa eles lá. Eles estão quietinhos lá. A gente vai acompanhando durante a semana que vem, mas por enquanto está tudo quietinho. Eles vieram de Cerro Largo, provavelmente vieram então ali por Santana do Livramento, acho que foi, né? Agora é estranho porque não se permite mais o cruzamento, né, na fronteira, a não ser em casos excepcionais, porque está fechada a fronteira por causa da pandemia, né? O trânsito, né? O trânsito, não pode. Então, mas se eles vêm da região da fronteira com o Uruguai, não necessariamente do outro lado. E eles são brasileiros? São brasileiros. Pois é. Em algumas situações é permitido. Muito bem, obrigado. Até daqui a pouco, Glauco Pazza. 12h e 54 minutos, falar em dinheiro, né, Glauco? Daqui a pouco a gente vai falar sobre a Caixa Econômica Federal, né? Não é em dólar, é em real, mas a gente vai falar sobre o aplicativo Caixa Tem, sobre o auxílio emergencial em seguida. Muito bem, 12h e 55, olha só, tem um recado importante para vocês, põe aqui na tela. A Salute, que é a rede de cuidados da saúde, com 24 anos de experiência e mais de 35 mil clientes, pois a Salute existe para garantir a você alta qualidade em serviços médicos, com mais de 20 especialidades, mais de 1.000 opções de exames e ainda você conta com descontos em medicamentos, tabela diferenciada na realização de consultas, podendo inclusive parcelar produtos e serviços. Olha que espetáculo! A Salute não é plano de saúde. Salute é solução. Por isso, você já começa, olha só, já começa a usar desde o primeiro dia. Não tem essa história de carência. Está esperando o quê? Ligue 3014 1111, bem fácil. 3014 1111 e faça parte da Salute a partir de R$ 49,00 por mês. Salute Porto Alegre, aberta de domingo a domingo na Zona Norte, na Zona Sul e em breve no centro da cidade. Salute, sua saúde sempre em boas mãos. Lucas Abate, o homem Caixa Econômica Federal, o homem auxílio emergencial, né? Tu está me devendo uma resposta por falar nisso de uma telespectadora que é adolescente. Tu tem essa resposta já, senão a gente deixa para segunda-feira. Mas olha só, o que nós temos hoje do auxílio emergencial, Lucas? Pois é, André, essa resposta ainda vou ficar devendo alguns dias, mas ao longo da semana que vem a gente responde sobre o auxílio para adolescentes. Mas agora... É de uma mãe adolescente que ela precisa retirar o dinheiro, mas exigem a presença dos pais e os pais estão em outra cidade. Então, na semana que vem a gente vai responder para ela e para outras, né? Porque esse é um caso que se repete muito. Diga lá, Lucas. Não, agora, André, a gente tem os calendários, né? Um calendário para o saldo no aplicativo, um calendário para o saque no aplicativo e agora, André, um terceiro calendário, um calendário para liberação desse aplicativo. O que aconteceu? Tem muito golpista, muito espertinho, que estava clonando o aplicativo Caixa Tem, invadindo o aplicativo Caixa Tem. Então, como uma medida preventiva, a Caixa Econômica Federal, quando suspeita de que uma conta do aplicativo Caixa Tem
foi hackeada, está sendo invadida, ela bloqueia essa conta. E para liberar, André, infelizmente, as pessoas vão ter que sair do isolamento e vão ter que fazer um deslocamento até as agências da Caixa Econômica Federal. Por isso que nos últimos dias, inclusive, a gente tem visto algumas filas, principalmente naquelas agências que são localizadas mais aos bairros. Por exemplo, eu fui hoje em uma agência que fica da Avenida Farrapos, muita gente aguardando lá, na Avenida Bento Gonçalves. Então, essas agências têm registrado filas, principalmente por conta desse problema. Então, até hoje, até essa sexta-feira, os nascidos nos meses de janeiro, fevereiro e março, que tiveram a conta bloqueada por alguma suspeita de fraude, devem ir até uma agência da Caixa Econômica Federal. E tem um calendário para os próximos dias, sempre respeitando esse prazo aí de 3 meses do nascimento da pessoa. Então, hoje infelizmente, é 24 de julho, muita né? gente vai ter... Sim, hoje é para as pessoas que nasceram nos meses de janeiro, fevereiro e março. Aí, a partir da semana que vem, abril e maio, de 27 a 31 de julho. Depois, e aí outros segue o 2 calendário meses, ali, a gente junho está mostrando. E julho. E aí, na sequência, segue o calendário para desbloqueio. E amanhã tem algumas agências da Caixa Federal que vão estar abertas no próprio site. O pessoal deve consultar, né, Lucas? Para ali tem todas as informações. Ô, Lucas, só para a gente encerrar, o pessoal que está nos acompanhando ali naquela casa atrás de ti, se quiser aparecer na porta e dar um abraço para a gente, eles podem aparecer, porque eles estavam abanando ali antes. Eu acho que eles estão nos acompanhando. Então, se eles estiverem nos acompanhando, a gente de longe, assim, né, mantendo o distanciamento, a gente representa aí um abraço para todo mundo aí que está nos acompanhando. O pessoal aí da casa. Agora ficaram envergonhados, mas então recebam o nosso abraço aí. Muito obrigado pela audiência. A gente no encerramento vai mostrar mais uma vez, Lucas, fica com a gente, põe o Glauco aqui, do cachorrinho, o cachorrinho. Ah, lá o pessoal abanando lá, ó, volta lá, ó. Tá lá o pessoal na porta. Volta o pessoal na porta rapidinho, só dá um abraço para todo mundo lá. Obrigado pela audiência. O pessoal feliz da vida acompanhando o SBT. Vamos mostrar a imagem do cachorrinho. Cadê o cachorrinho? Tá aí o nosso querido cachorrinho. Olha só. Esse aí é o nome que a gente deu para ele, né, Glauco? Esse é o herói. Esse é o herói. O cachorrinho que foi arrastado ontem, mas está bem, está sendo bem cuidado. E a gente traz outras notícias sobre ele na semana que vem. Bom final de semana a todos. Às 19h20, segunda edição com Marcelo Chevali. Tchau, tchau.